Na opinião de vocês, quais aspectos levam a pessoa a não ter mais sonhos? Bom, eu me lembro que quando escrevi esse artigo fiz um esforço por pensar, pôr-me na situação de alguém que formula essa frase, né? Então ali falou do tema da frustração, de repente uma pessoa que já tentou várias vezes, né, sair adiante ou conquistar algum objetivo e não conseguiu. Então isso me levou, interessante o que Kankin diz, né, porque sempre todas as perguntas assim autenticamente humanas, se são levadas a sério com honestidade, eu acho que sim conduzem a Jesus, a Cristo, né? Então me levou ao tema da misericórdia. Como é que, por mais que a gente caia, por mais que a gente cometa erros, sempre Jesus nos ama, nos perdoa, nos chama. E o artigo foi um pouco isso, a conclusão. Olha, procura Deus, porque Ele sempre vai apostar em você, vai querer te ajudar, te levantar, né? Foi por aí. O O importante, percurso. eu acho que é nunca desanimar, perder a fé, perder a esperança que algo bom pode acontecer e você pode voltar a sonhar, né? Sim, eu acho que a Sagrada Escritura tem muito a dizer para a gente. Eu lembro de uma época que foi particularmente difícil para mim, quando a gente estudou sobre o livro de Jó, que de alguma forma explica o sofrimento do justo. Me fez pensar muito nisso, nos sofrimentos que se expressam nessa frase de não tenho mais sonhos. Realmente, essa experiência é muito humana e de alguma forma Jó traz essa pergunta aí. Quando você avança no livro, tem uns 40 capítulos, mas pelo final, Deus manifesta que a resposta não está só no homem. Então a experiência do sonho é interessante porque te faz pensar que é algo que vai para além do que você pode fazer autonomamente. Nós temos às vezes a ilusão de que a gente pode fazer por nossa conta as coisas. Então, o contato com o transcendente, o contato com aquilo que a gente não pode controlar, os sentimentos ou até os sonhos, fazem com que percebamos que a realidade está aberta a algo a mais. Então, o livro de Jó traz muito isso e a resposta é definitiva em Jesus, que é quem explica o sofrimento do justo, aquele que não pode ter mais sonhos ou que sente que tudo derruba. Então, eu penso nisso, eu penso como ele vai dando essas respostas, né? Uhum. E eu acho que pode falar. Sim, não, que eu me lembro que, agora me lembrei no artigo, eu relacionei um pouco essa questão de não tenho mais sonhos com o sonho da santidade, que no fundo é o sonho do cristão, é um dia alcançar a santidade. E citei um escritor francês, Léon Blois, que tem uma passagem muito conhecida, que ele responde a um sacerdote que escreve para ele, desesperado, dizendo, eu não tenho alma de santo. Mas o Léon Blois diz, não, todos, quando eu vou ele fala, quando eu vou num bar e vejo a garçonete, vejo o outro que está ali sentado, falando coisas triviais, eu digo, todos eles têm alma de santos, e eu fico quase que emocionado até chorar por causa disso, né? Pela grandeza que cada pessoa tem, né? Então, ele tem uma frase muito conhecida que não há maior tristeza que a de não ser santos. Então, eu começo um pouco assim, como dizendo, bom, esse seria o sonho, né? Porque às vezes a gente fica um pouco triste por sonhos que são importantes, mas não são tão importantes. Mas esse aqui é um tema que sim é sério para nós, né, batizados, ou seja, tá, Deus me chama a ser santo, por que eu ainda não sou? Então, e eu acho que a resposta está na misericórdia de Deus, está em Jesus, que aposta pela gente, que nos chama, nos oferece o perdão no sacramento da reconciliação, que se doa a nós, a cada um de nós na Eucaristia, e isso é o que nos permite continuar caminhando, né? E sonhando, né?